Olá, meus amigos do grupo de caridade André Luiz. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, passar uma mensagem. Antes eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo e que essa mensagem possa nos acalentar, tocar os nossos corações nesses dias, que nós estamos aí passando. Para nós começarmos a nossa reflexão, eu queria comentar, ler para vocês um versículo que fica em Marcos, no capítulo 5, onde está escrito o seguinte: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 22 a 24. Gente, nessa reflexão, nesse texto, nesse versículo que se encontra em Marcos, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, dessa situação onde Jairo, que era, da sinagoga, tinha conhecimento, era um estudioso das leis, e ele roga para Jesus que vá até a sua casa, pois a sua filha, a sua filhinha, já estava muito doente e estava morrendo. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, ali nós vamos ter algumas explicações, algumas colocações a respeito do passe e de como isso era feito, deu início na época de Jesus e depois, nos dias atuais, a gente ainda se utiliza. Aqui no livro está escrito: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Então, nesse parágrafo, a gente tem nesse conhecimento, nessa compreensão, que Jesus, ao impor as mãos sobre os enfermos, ele era portador desse bem, O Senhor sabia como transmitir, como manipular fluidicamente. E então, através do seu amoroso gesto, ele curava os obsediados ou endemoniados, os paralíticos, os cegos, todo aquele que sinceramente fizesse esse pedido: Senhor, eu quero que me cures. Senhor, eu preciso da cura. Ou por intermédio, como Jairo, que pede pela sua filha, ou o centurião, que vai até Jesus e diz: Senhor, o meu funcionário, um dos meus subalternos, se encontra muito enfermo, muito doente. E o Senhor faz o gesto de ir até a casa do centurião. E o centurião vira para Jesus e diz: Eu não sou digno de te receber, mas eu confio que daqui onde estamos, o Senhor dirá que se cure, e assim será. E então Jesus vê naquele momento tamanha fé daquele homem, que dali mesmo ele responde para o centurião: O seu criado está curado. A sua fé, nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Na questão de Jairo, tinha o amor à filha, o temor que a filha fosse naquele momento padecer. Então ele, amorosamente, com muita fé, na verdadeira questão realmente de se mudar,
ele pede a Jesus que cure a filha. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Naqueles tempos, os próprios apóstolos, vendo que Jesus impunha as mãos e nessa significação, nessa ação, nessa atitude do Cristo, eles também passam a estender as mãos, a fazer as curas, a ajudar os enfermos, os necessitados, porque eles também criam, eles também tinham aquela fé da qual Jesus os havia orientado. E atualmente, né, como estamos? Atualmente, no cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento socorrista do plano invisível, por meio da imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, ainda hoje, nós, nesse cristianismo redivivo que estamos vivendo, que estamos sendo chamados, nessa transformação que estamos presenciando, nós estamos, sim, de uma forma nova e com a ajuda da espiritualidade, como diz aqui, né, o movimento socorrista do plano invisível. E é impressionante como nós, mesmo estando nos nossos lares, nós temos a certeza de que esse movimento espiritual tem acontecido, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Esse momento, né, de live, nós não estamos presencialmente, mas quantas coisas que o plano invisível, quantas situações eles têm nos ajudado. E o passe nessa hora, né, que é uma transfusão de forças psíquicas, tem nos restituído o ânimo, tem nos dado forças para prosseguir, tem nos ajudado a discernir, a compreender o entendimento da hora. E então, nós temos, mesmo que dos nossos lares, estendido as mãos e em prece auxiliado aqueles que precisam. Sabemos que o passe é uma energia e que nós, à distância, alcançamos aqueles que precisam. E nós também somos socorridos pela mesma eficácia da qual estivéssemos dentro de um local. E aqui há todo, né, uma representatividade, há todo um esforço em dar continuidade ao trabalho de Jesus, dos apóstolos, dos nossos confrades e irmãos tão amados e queridos, que sabemos que faziam suas visitas, e nós também estávamos ali ajudando. E aí nós ainda entendemos que somos ainda beneficiários desse momento. Então essa energia que tem, né, que nós temos sentido, é o auxílio. São aqui a amorosidade do Cristo nos alcançando e jamais nos abandonando. Depois, ele coloca aqui para nós que seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Realmente, né, eu fiquei pensando aqui, nós achamos que às vezes
fazemos falta nesse ou naquele local, naquele trabalho. E não, né? Ele coloca como audácia ter esse pensamento. Como discípulos novos, aprendizes ainda do Evangelho, nós precisamos conter as nossas expectativas e nesse aprendizado ir colocando sim aquilo que o Senhor nos pede, mas sem a audácia de acharmos que somos aqueles que precisam realmente estar fazendo. Não, ele fala audácia por parte dos discípulos novos. Nós não poderemos ainda curar os paralíticos, curar os agonizantes. Nós estamos no estágio de ajudá-los dentro das nossas possibilidades, mas não se isentar de fazer aquilo que nós já temos conhecimento e responsabilidade. Então, eu achei muito interessante esse parágrafo, porque é um convite ao trabalho, mas colocando-nos nas limitações das quais ainda estamos presos, mas que nós podemos sim fazer, né? Transformar. Diz que água parada, ela fica verde, né? Ela junta lodo. Que não sejamos essa água parada no canto ou dentro de algum recipiente. A gente pode estar até dentro de algum local, mas que nós possamos ser mexidos, transformados, clorados, para que a gente sempre esteja limpando aquilo que quer deixar, né, o desânimo, é um lodo, a angústia é outro lodo, né? E que nesses momentos a gente mexa nessa água, transforme. E a gente fala da água porque somos basicamente água. 70 e pouco por cento de água no nosso corpo. Então a gente tem que movimentar, tem que trabalhar isso em nós. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. O mestre sabe, nós estamos aprendendo a conhecer. Que significado maravilhoso tem essa frase? O Senhor Jesus já sabia das coisas, o Senhor Jesus veio para nos ensinar. Nós ainda estamos como aprendizes, estamos conhecendo. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor com mãos fraternais. Não podemos parar, como eu disse anteriormente, é preciso estar sempre em movimento. Não importando a fórmula exterior, não importa se estamos impondo as mãos diretamente sobre a pessoa. O que importa é estar agindo em benefício de alguém. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome do Cristo. Então nós podemos cumprir as nossas atividades, nós podemos reconhecer que quando fazemos o nosso trabalho do bem para o próximo e em nome de Jesus, nós estamos sim agindo, confiando. E para encerrar, tem uma frase da Joana de Ângeles, do livro Jesus e a Atualidade, eu queria encerrar com essa frase, é a lição 18. Ademais, primeiro eu vou ler, aí a gente fala um pouquinho, né? Apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Então, se nós acreditamos que podemos trabalhar para Jesus mesmo à distância,
que nós podemos dos nossos lares impor as mãos aos doentes e por nós mesmos. E é importante esse confiar, né, gente? É importante esse eu confio, eu acredito. Né? E às vezes a gente acha que não vai dar tempo, não vai conseguir, que não tem o poder, né, e a força. E quando Joana traz para a gente apelar para Jesus com firmeza, ela dá uma voz, né, de você é capaz. E se sentir incapaz, apele para Jesus. Apela para o Cristo, certo de que a nossa rogativa não ficará sem resposta. Nenhuma das nossas orações, nenhuma das nossas preces ficam sem respostas. Abra-se o influxo, né, da nossa força restauradora, não lhe opondo barreiras, não vamos colocar barreiras para que esse influxo seja movimentado e se transforme. E a frase que eu coloquei no lembrete é: onde exista sincera atitude mental do bem. Eu achei muito forte essa frase, porque onde existir atitude, pensamento do bem, aí está Jesus. Aí está esse apelar com firmeza para o Cristo. Jairo sabia, Jairo tinha noção do que estava fazendo. Jairo apela para Jesus. Senhor, olhe pela minha filha, ela está morrendo. Não é um apelo? Não é um clamor de medo? A minha filhinha, Senhor, ela está morrendo. Ele fez um apelo naquela hora. Que nós também possamos apelar para Jesus nas nossas faltas, nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades. E vamos colocar sempre o pensamento positivo. Vamos apelar para que o bem se faça em nós. Que as transformações que necessitamos sejam realizadas. Meus amigos, essa é a mensagem. Nós vamos agradecendo, né, a oportunidade de ter trazido esse recado, lembrando que o momento é agora. É agora que nós temos que fazer esse apelo e que a nossa atitude mental, ela é transformadora. Ela pode sim estar sempre que possível agindo para o bem e no bem. Nós vamos agradecer a Jesus pelas infinitas oportunidades que estamos tendo nesse aprendizado diferenciado. Mas é um momento maravilhoso, né? Um grande beijo para vocês todos, ao Grupo Espírita André Luiz. Estaremos juntos em outras oportunidades, mas lembremos sempre de Jesus, apelando para Ele, ser o nosso amigo, sempre nos envolvendo na sua paz. Muito obrigada, que assim seja. Um grande beijo para vocês. Boa noite.